3 etapas do diagnóstico em Gestalt terapia. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Possivelmente você já viu algum vídeo por aqui que eu falo de psicodiagnóstico. E falo de uma forma geral como nós, na Gestalt terapia, entendemos o diagnóstico, a importância do diagnóstico. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse diagnóstico em Gestalt terapia e basicamente falar de 3 etapas. Eu acho que é isso que precisamos. Mas antes da gente começar, eu estou aqui para te dizer a importância desse espaço aqui. Por isso, eu vou pedir para você curtir o canal, compartilhar com seus amigos e também vou aproveitar aqui para me apresentar. Eu sou Tereza Amorim, Gestalt terapeuta e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Então vamos começar aqui, vamos falar desse diagnóstico. Como é que é isso? Como é que funciona isso então, né? Eu acredito que o diagnóstico pode funcionar com 3 grandes etapas. Primeiro, eu preciso observar esse meu cliente. Então, a gente poderia até perguntar como esse cliente chega no seu consultório. Você percebe? Como ele se expressa? De que maneira ele verbaliza? Expressa todas as suas emoções, as suas situações inacabadas. E por último, qual o funcionamento do seu cliente? É isso mesmo. O nosso cliente verbaliza de que maneira ele percebe o mundo, de que maneira ele funciona, como ele lida com as pessoas, com o próprio mundo. E muitas vezes a gente não percebe isso. Eu quero falar aqui das 3 etapas, mas também falar de uma maneira geral da importância desse diagnóstico. Eu imagino que muitos de vocês pensem dessa forma. Meu Deus, mas Gestalt terapia trabalha com diagnóstico. A gente fala tanto desse respeito à singularidade do cliente. Sim, nós respeitamos a singularidade desse cliente, não entendemos o diagnóstico como algo fixo, mas sim, sempre dentro de um processo. Entendemos também que é isso mesmo. Cada cliente chega com a sua singularidade, com algo único, que é realmente só dele. Mas deixar de fazer um diagnóstico é realmente muito prejudicial. Às vezes, você está caminhando ali no processo terapêutico e ainda não percebeu que diagnóstico que o seu cliente traz. A gente entende também na Gestalt terapia a importância de olhar não apenas o sintoma, e isso você também já sabe, mas basicamente a totalidade desse sujeito, como ele funciona na vida. Mas a gente não pode abrir mão de um breve diagnóstico. Eu estou chamando de breve mesmo. Aquilo que eu falei anteriormente, como esse cliente chega, como ele fala, se expressa. Às vezes, o nosso cliente fala de uma maneira muito clara o seu diagnóstico. Quer um exemplo? Talvez você já tenha recebido alguém no seu consultório que comece a falar: eu tenho muitas coisas, eu não consigo expressar tudo que eu sinto. Às vezes até eu tenho a sensação de que eu acabo reprimindo aquilo tudo que eu gostaria de colocar para fora. E aí você pensa, qual o bloqueio do seu cliente, hein? Qual o seu funcionamento? Qual a sua resistência, usando
uma outra palavra. Precisamos ter uma breve compreensão desse diagnóstico e perceber que nesse momento esse cliente tem o que a gente chama na Gestalt de retroflexão. Lembra dessa palavra? Lembra desse mecanismo? É aquele mesmo em que o cliente deveria, né, qualquer pessoa, colocar para fora o que ela sente, mas ela não consegue. E muitas vezes ela acaba colocando aquilo que ela deveria colocar no mundo para dentro dela mesma. E parece que isso cria inúmeros problemas. E a pessoa chega no consultório com a sensação de que não consegue realmente colocar toda a sua agressividade, todas as suas emoções, falar diretamente com o mundo. E a única forma que ela consegue é, às vezes, usada essa expressão pelo próprio cliente, engolindo seco, segurando, retendo. Mas eu pergunto a você, qual a importância, então, de entender isso? Seria meio óbvio, né? Total. Se esse cliente tem um funcionamento de retroflexão, por exemplo, aliás, é importante falar, aqui você encontra uma série sobre bloqueios de contato em vários vídeos no canal. E aí você vai encontrar um pouco sobre a retroflexão, introjeção, projeção, tudo isso que é muito fundamental para a nossa compreensão aqui do diagnóstico. Então, esse cliente chega e ele se expressa trazendo um pouco dessa narrativa, fala que muitas vezes ele somatiza mesmo quando está com raiva, quando não consegue se expressar. E aí, nós, terapeutas, precisamos entender qual o caminho seguir. Que tipo de experimento, que tipo de vivência que eu posso colocar, que tipo de recursos podemos usar na Gestalt terapia para ele trabalhar as suas Gestalten inacabadas. E também aprender a colocar para o mundo o que efetivamente ele sente de uma forma direta. Tem muito trabalho, sim, mas é importante que você, que eu, todos nós, tenhamos uma breve compreensão diagnóstica. Eu acho que é isso que vai ajudar o nosso trabalho clínico. E essa é a melhor maneira de você ajudar o seu cliente. Claro, é sempre importante também lembrar, não é para você ficar fixado aí nesse bloqueio, nem no sintoma, mas na totalidade desse sujeito. Então, para a gente finalizar, a gente precisa realmente pensar, estudar, treinar. Que tipo de intervenções, que tipo de experimentos. Mas, para tudo isso acontecer, você precisa primeiro ter uma breve compreensão do diagnóstico. E aí, passar por essas etapas mesmo, de conhecer um pouco mais esse seu cliente, de como ele chega, de como ele fala, de qual o seu funcionamento no mundo. Acho que a partir daí você consegue ter uma direção mais clara de como o atendimento pode evoluir. Talvez você já tenha sentido aquele momento em que parece que a terapia não anda. Talvez o que falta para você, terapeuta, é uma breve compreensão de qual bloqueio que o seu cliente tem. Isso falando basicamente nas neuroses em Gestalt terapia. A gente vai ter que terminar. Esse é um assunto muito interessante, mas a gente fica por aqui hoje. Te prometo que eu volto com esse assunto num outro momento. Beijos gestálticos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!